Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Afinal, o que é estar alinhado à base? Esse é um quadro do podcast do Instituto Reúna, que procura, em 4 episódios, discutir o que é alinhamento à Base Nacional Comum Curricular. Eu sou Filomena Siqueira, gerente das áreas de avaliação e material didático, e hoje eu estou com o Daniel Debonis, que é diretor de Conhecimento, Dados e Pesquisa da Fundação Lehman. Nesse episódio, nós vamos falar sobre as recomendações e rubricas de alinhamento à base. No episódio anterior, a diretora executiva do Reúna, Kátia Smolli, contou um pouquinho sobre o alinhamento à base e a pesquisa que a gente fez sobre consensos e dissensos de alinhamento. Se você não ouviu, recomendo que você volte nesse episódio para ter mais informações. Hoje, nós vamos falar sobre 2 insumos também elaborados pelo Reúna a partir dessa pesquisa, as recomendações e as rubricas de alinhamento à base. Quando a gente finalizou a pesquisa, observamos que não tem clareza sobre quais são os critérios que possibilitam a identificação de alinhamento à base. Ou seja, o que significa? Quais são os elementos mínimos e negociáveis que qualquer documento, material, que se diga alinhado à base deve ter? E ainda, quais são essas características observáveis? Como eu posso analisar um currículo e identificar que ele está alinhado à base? Ou analisar um plano de formação docente, um material didático, uma avaliação de aprendizagem e identificar que elas estão refletindo o alinhamento à base. Seguindo essa pergunta, o Instituto Reúna desenvolveu 3 recomendações de alinhamento à base, que a gente entende que são elementos estruturantes da BNCC. E qualquer iniciativa que envolva currículo, formação, material didático e avaliação devem conter esses elementos para que eles sejam considerados alinhados à base. Então, a gente chegou em 3 recomendações. Ensino e aprendizagem na lógica das competências e do desenvolvimento integral, progressão da aprendizagem e integração curricular. O ensino e aprendizagem na lógica das competências e do desenvolvimento integral significa que todas as ações pedagógicas devem estar organizadas para que os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os valores sejam trabalhados de maneira articulada para desenvolver em todas as crianças e jovens a capacidade de resolver demandas complexas da vida. A progressão de aprendizagem, ela pode ocorrer tanto dentro de um componente ou de uma área e também entre etapas. A progressão ela é alcançada a partir dos fundamentos pedagógicos de cada etapa da educação básica e elas viabilizam a espiral do conhecimento. E, por fim, a integração curricular envolve a interdisciplinariedade e a transdisciplinariedade no processo de aprendizagem. A integração curricular também permite considerar, por exemplo, o envolvimento de contextos regionais, locais, no desenvolvimento das ações pedagógicas. Então, essas rubricas de alinhamento que nós propomos para todas as áreas, currículo, formação, material didático e avaliação, elas seguem sempre essas 3 recomendações. E para cada uma dessas recomendações, a gente desdobra em critérios específicos. Daniel, um prazer receber você para essa discussão tão importante. Obrigada. Eu gostaria de pedir que você compartilhasse, na sua visão, qual que é a importância de se ter recomendações de alinhamento à base no contexto que a gente está vivendo, fortemente impactado pela pandemia e pelo fechamento das escolas. Olha, essas rubricas que determinam aí ou definem o nível de alinhamento, né, de vários elementos das políticas educacionais à base nacional curricular, elas têm uma importância fundamental, né? E por que isso? Porque a BNCC, ela nos trouxe, de uma forma muito estruturada, as expectativas que a gente tem de aprendizagem para os alunos aí nas diferentes etapas, nos diferentes anos. Mas a BNCC, ela não tem como fazer uma tradução disso para os diferentes elementos das políticas pedagógicas, porque seria algo muito complexo e ela é um documento de referência. Então, a partir da BNCC, a gente tem um instrumento importante, né, agora nas rubricas, que pode nos garantir algo que é fundamental, que é uma coerência entre os diferentes elementos
que estão compondo a política pedagógica. E aí a gente tem, quando a gente olha para a estrutura das rubricas aí que o Instituto Reúna desenvolveu, 4 grandes elementos. A gente tem o currículo, que é o elemento central e que as redes estaduais e municipais têm hoje já os seus currículos alinhados aí à BNCC. Mas a gente tem também o sistema de avaliação, a formação dos professores e a gente tem os materiais pedagógicos, os materiais didáticos. E como a gente pode olhar para um livro didático, ou olhar para uma prova, ou olhar para uma formação de um docente e garantir que ela está alinhada ao que diz a BNCC. Então a rubrica nos ajuda nisso. Ela vai definir ali um nível parcial ou total de alinhamento, de uma forma qualitativamente muito interessante, né, que está descrita lá, e que nos permite, a partir daí, fazer toda uma análise do instrumental que nós temos hoje à disposição das redes de ensino, o quanto eles já estão ou o quanto eles precisam avançar para que a gente garanta esse alinhamento, essa coerência que a BNCC define. Então, nesse sentido é que as rubricas são muito importantes. E como é que as rubricas podem apoiar as instituições e as redes educacionais a promoverem iniciativas realmente alinhadas à base? O que é mais interessante, né, no instrumento aí que a gente tem na mão agora com essas rubricas de alinhamento, é que elas têm muitas possibilidades de uso, de utilização mesmo na prática, seja pelas próprias redes de ensino ou até pelas escolas, seja por especialistas, seja por editoras, produtoras de livros didáticos. Eu acho que tem uma série de usos possíveis, né? Quando a gente pensa nas redes de ensino, e que estão vivendo hoje um momento muito difícil, porque o fechamento das escolas na pandemia nos trouxe aí desafios enormes, né, na educação, a gente está vendo aí em termos de aprendizagem, em termos de evasão, em termos de questões socioemocionais, e agora a gente está num período de retomada. As rubricas, eu acho que elas podem ser um instrumento muito interessante para se avaliar e priorizar que tipo de ferramentas, de instrumentos, de recursos as redes vão querer utilizar nesse momento. Então, por exemplo, se você tem uma oferta de avaliações diagnósticas que você pode utilizar para verificar o nível de aprendizado que seus alunos estão ou ficaram depois do fechamento das escolas, né, ou agora nesse período. A oferta de materiais didáticos, seja pelo PNLD, seja materiais outros que a gente tem disponíveis hoje no mercado, sem fins lucrativos, recursos educacionais abertos, recursos da própria rede, que são desenvolvidos ali pela secretaria, formações de professores. Quantas opções existem hoje de você fazer uma formação com os professores, se ele domina ou não determinado conteúdo, se ele, né, é capaz de desenvolver em sala de aula determinada competência. As rubricas podem ser um ferramental muito importante para se separar um pouco o joio do trigo, né, e a gente olhar e falar assim, puxa, esse material, de fato, ele corresponde ao que a BNCC espera em termos do que as competências que precisam ser desenvolvidas, né. Essa avaliação, ela realmente vai olhar, ela está estruturada de acordo com os eixos da base, e com isso ela vai me ajudar a realmente identificar as deficiências, as defasagens que os alunos estão. Ou determinado curso, determinada formação realmente atende aos critérios que a gente esperaria para superar aí deficiências que a gente possa ter, seja na formação dos professores, seja atualização, seja o domínio de determinados conteúdos. Então, eu acho que os usos são múltiplos e a nossa expectativa é que realmente a partir de agora a gente possa ter muitos recursos derivados das próprias rubricas, né? Olhando, por exemplo, para materiais didáticos, para livro, para avaliações e esses cursos, e a gente possa garantir aí um maior nível de qualidade e de coerência em tudo que está chegando na ponta para os alunos e para os professores. Daniel, muito obrigada. Agradecemos você, a Fundação Lehman e a todo mundo que ouviu esse podcast. Pessoal, vocês podem acessar integralmente as recomendações e as rubricas de alinhamento no nosso site www.institutoreuna.org.br. No próximo episódio, a gente vai falar sobre o andamento da implementação da base e convidamos o Movimento pela Base para nos contar do trabalho de monitoramento com as redes municipais e estaduais que eles fazem. Não deixem de acompanhar. Até lá!